Vamos falar um pouquinho aqui a respeito desse projeto estrutural. É uma casa de pouco mais de 200 metros quadrados, mas ela tem muitas particularidades aqui que vale a pena compartilhar, né? Primeiro a gente vai dar uma olhadinha aqui na fachada da casa, que é uma fachada bem bonita. Então, eu não tenho aqui outras fotos ainda das laterais, mas você tem um modelo aqui do SketchUp que dá para você ver. Uma casa que vai ser feita ali no condomínio Camaçari, bem dentro das características que nós já estamos bem acostumados a fazer, uma garagem um pouco mais avançada aqui em relação ao limite do terreno, uma transição aqui para poder permitir, né, que a garagem fique livre, a gente não desça pilar aqui. Então, muita volumetria de fachada, projeto da Nova Rodrigues, arquitetura. Então, traços bem característicos deles aqui e do padrão arquitetônico, né, que eles têm, que é bem característico o partido deles. Então, aqui a gente tem um modelo de SketchUp que dá para ter uma noção melhor do que se trata esse projeto, e vocês podem ver aqui, né, que nós temos um desnível considerável. O sketch aqui, esse modelo ainda não mostra tão, tão, com tanta evidência, né, essa, essa questão, mas aqui no projeto arquitetônico nós conseguimos ver muito bem. Aqui essa linha verdezinha aqui que vocês estão vendo, é onde a gente tem o perfil natural do terreno, que dá praticamente 1,80 m aqui em relação ao nível da casa. Então nós temos a piscina aqui, uns níveis de deck da piscina, diferente do nível da casa. Isso aqui foi muito importante porque o pessoal aproveitou um pouco desse desnível, né? E favorece aqui a questão da execução da obra, em relação a questões de aterro, que não vai existir, eu vou falar um pouco sobre isso, mas é bem importante a gente estar conhecendo um pouco aqui desse projeto. Então, aqui em planta baixa, a gente tem a planta do pavimento superior, alguns quartos, sala de TV, não vou mostrar muito isso daqui, não é o foco, né? Então, mas aqui no térreo, nós temos aqui a região da sala, a área gourmet integrada aqui com a hidro. Você vê aqui que tem um nível de deck, um segundo nível, que é onde você vem para a piscina. E aqui é o primeiro ponto que eu quero tratar, é justamente sobre isso. A primeiro momento, a cliente pensou que ela teria que ter uma estrutura muito grande de muros de contenção ao redor desse terreno para poder fazer o aterro e nivelar, né? Então, se nós tivéssemos que fazer aterro, todo esse perímetro aqui da casa, ele teria que ter um muro de contenção, né? E aqui também a gente teria que ter um outro muro de contenção por conta dessa diferença de nível e um aterro com altura considerável. Como eu falei aqui no projeto arquitetônico, a gente vê que tem praticamente 1,80 m, e para você fazer esse muro de contenção, toda essa estrutura de contenção, aterrar em camadas, compactar, ficar na expectativa de que não vai ter falha nessa compactação é muito complicado. Então, a primeira coisa que nós fizemos aqui foi a proposta de não ter contenções, não ter aterro aqui, e sim nós elevarmos um pouco aqui os arranques dos pilares para esse nível do pavimento térreo, que está aqui, esse nível do pavimento térreo, e, claro, considerando, né, que o arranque do pilar ele tem que vir aqui da fundação, então nós fizemos aqui o assentamento das sapatas a 1,20 m abaixo da linha do perfil natural e nivelamos todos esses arranques aqui por cima. Então, o que o cliente vai fazer aqui posteriormente é um fechamento lateral aqui, ó. Aqui ele vai fechar, vamos fazer um fechamento lateral para que não fique esse espaço vazio aqui à mostra, aparecendo todos os pilares. Então, evitamos aqui com esses arranques mais elevados a questão do aterro, né? E isso daí já tirou um volume considerável de dinheiro, porque apesar de que a gente tem que fazer uma laje de piso, né, com essa elevação do terreno, do nível da casa, né, a elevação dos pilares, a gente tira ali muito trabalho de compactação, muro de contenção, aterro, viagens e mais viagens de material, e ainda tem aquele risco de não funcionar tão bem. Então, é muito importante você fazer esse tipo de análise, porque nem sempre você aterrar e nivelar o terreno com aterro é a melhor opção.
Na verdade, eu até evito o máximo possível isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Mas tinha uma dificuldade aqui, ó, que se vocês analisarem, aqui nessa lateral nós temos alguns acessos, o acesso da área de serviço e um acesso do banheiro aqui para dar o apoio da área da piscina e também um depósito. E essa aqui é uma ideia da arquitetura de piso que seria permeável, né? Por conta ali dos coeficientes que a prefeitura exige. Porém, se eu fizesse esse piso aqui dessa forma, com esse aumentando esse nível aqui, como eu não estou fazendo aterro, né? A gente não tá, a ideia não é aterrar, eu não tenho que fazer contenções, e esse acesso aqui necessitaria, nós pensamos em uma outra solução. Ao invés de fazer isso aqui com piso drenante, em que eu precisaria fazer aqui, aterrar essa região, então eu teria que ter contenção aqui do lado do muro, né? Porque o muro eu ocultei aqui para ficar mais fácil de visualizar, mas em todo esse perímetro aqui tem um muro. Então, ao invés de fazer um muro de contenção aqui, que dá uns 12 metros de comprimento, a gente criou uma estrutura para estender esse deck aqui e permitir o acesso a essas áreas aqui. Então, esse deck também ele é permeável, um deck permeável. Então, o que nós fizemos foi apenas aumentar aqui, ó, nessa lateral, as vigas, vindo da própria estrutura aqui internamente, ó, para ter uma continuidade, um apoio. Fizemos elas mais rebaixadas, para justamente esse deck que vem aqui nesse nível, ele vem aqui no nível dessa viga, ele possa vir, subir aqui e dar acesso tanto aqui à área de serviço quanto o banheiro e o depósito. Então, dessa forma, a gente eliminou aqui as questões de balanço, de balanço não, desculpa, de aterro nessa edificação, e o resultado ficou muito bom.